tá? Que é o Estatuto dos Funcionários This call is now being do recorded. Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Ok. Ok. Então tá, eu não consigo abrir aqui ele, porque eu estou com um aparelho novo, né? E essa funcionalidade, creio que não me permita fazer isso por enquanto, tá? Depois eu vou estar estudando melhor até o manual, enfim. Você está com o seu celular aí perto? Tá com o seu Google aí perto? Vou abrir aqui. Tá. Rosiane, você tá com o seu Google aí perto? Abre, por favor, para mim. Tô sim. Tá, então abra aí. Eu coloquei aí no chat o númerozinho do decreto. É decreto 2479 de 1979. Que Já decreto é esse? Esse decreto é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Muito diferente da Lei 8.112 de 90, né, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Tudo bem? Tudo Quando bem. vocês juntinhos, todo mundo com o estatuto aberto, vocês me dão um ok para a gente começar, tá bom? Ok. Vou começar então, tá? Eu vou começar no título 1, disposições preliminares, que diz assim, ó, capítulo único. Aparece aí sim para vocês? Artigo 1º. O regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo. Então, gente, Polícia Civil, embora esteja lá na Constituição, né, como uma polícia, muitas vezes judiciária, ela não é uma polícia judiciária, é uma polícia que está alocada ao braço do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Embora muitas vezes a gente ouça como uma polícia judiciária, não é uma polícia judiciária, tá? Ela faz parte do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então tá assim, ó, artigo 1º, regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo. Então vocês não fazem parte do Poder Judiciário, muito menos do Poder Legislativo. Policial civil no Estado do Rio de Janeiro é o quê? Poder Executivo, ok? Instituído pelo Decreto 220 de 75, que está muito mais antigo, né, do que esse decreto que a gente está vendo agora, fica disciplinado na forma deste regulamento. Então, a gente deixa de estudar o decreto 220 de 75 e passa a estudar o decreto 2476 de 79, que também é muito antigo, teve várias outras alterações. Tudo bem, gente? Como é que tá o som? Tá legal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu preciso desse feedback. Ok, Rosiane? Tá ok. Qualquer coisa que vocês falarem. Oi? Tá ok também. Tá bom, vamos lá. Qualquer dúvida, só vocês chamem no chat ou chamem por aqui, tá? A gente tem um canal aberto. E aí diz assim, ó. Parágrafo 1º. Todo mundo junto? Para efeitos deste regulamento, quem é funcionário? Então, o parágrafo 1º está dando o conceito de quem é funcionário público no Estado do Rio de Janeiro, tá? Para efeitos deste regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual, do quadro 1, que é o quadro permanente, de provimento efetivo. O que é provimento efetivo? Quer dizer o quê, senhores? Uma vez que vocês passem no concurso público e seja o concurso público homologado, vocês tomem posse, assinem o termo de posse, esse cargo é para a vida inteira. Os senhores só irão sair desse cargo, né, de policial civil, em duas hipóteses: se morrer, né, ou o quê? Se aposentar, tá bom? Então, vamos lá. Para efeitos desse regulamento, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público, que é o quadro permanente, de provimento efetivo, ou seja, é um cargo para a vida inteira, senhores. Ou em comissão. O que seria um cargo em comissão? Muitas vezes você vai estar lá auxiliando, né, um delegado, enfim, ou um secretário de segurança pública, depois a gente vai ver isso mais para frente, tá? De provimento efetivo, ou em comissão previsto no plano de cargos e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. Aí, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Então, vou seguindo, tá? Parágrafo 2º diz assim, ó. Aos servidores contratados. Quando fala aos servidores contratados, não quer dizer que vai rolar um contrato nem nada, tá? O cargo é para a vida toda, vocês vão receber um vencimento sobre isso, tá? Não vai ter aquela coisa, já vai assinar um contrato de 30 dias, de 90 dias, não. Não é bem isso. Então, diz assim, o parágrafo 2º, ó, aos funcionários contratados no exercício de função gratificada, com suspensão dos respectivos contratos de trabalho, e aos estagiários. O que seriam os estagiários? Vamos lá. Professor, estagiário seria aquele estudante de direito, né, que faz estágio lá na Polícia Civil? Não, estagiário serão vocês mesmos. Quando vocês passarem no concurso, vocês vão ficar 2 anos em estágio o quê? Probatório. E esse estágio probatório,
Ele vai oferir várias competências de vocês, se você é assíduo, se você é eficiente, se você toma a dianteira, né, das situações, se você é proativo, se você consegue trabalhar em grupo, se você consegue receber ordens de superiores. Então, o estágio probatório visa, né, a auferir todas essas suas qualidades. E aí, salvo o melhor juízo, né, 4 meses antes de fim do estágio probatório, né, vai haver uma avaliação ali do seu desempenho. Né? Essa avaliação de desempenho, ela vai se decidir, né, aí em 2 quesitos: se você continua no cargo ou se você vai ser o quê? Exonerado aí, ou demitido. Então, o parágrafo 2º diz assim: aos servidores contratados no exercício de função gratificada, com suspensão dos respectivos contratos de trabalho, e aos estagiários, somente serão reconhecidos e concedidos os direitos e vantagens que expressamente lhe estejam assegurados por este regulamento. Que direitos são esses? Que vantagens são esses? Por exemplo, você casa, você vai ficar aí, sei lá, 8 dias, né, em casa. Um familiar seu morre, né, um tio que mora com você, que você cuide dele, ou uma mãe, né, um filho, um enteado, você vai ficar tantos dias em casa. Ah, fui tirar sangue, vou ficar tantos dias. Então, são todos os direitos que o policial civil tem, ok? E aí, vou para o título 2, vocês estão acompanhando direitinho? Eu estou agora no título 2, que diz assim, ó: do provimento. O que é provimento? É você entrar, aspa, dentro do cargo, tá? Prover o cargo, né? Você ocupar ali o cargo. Então, do provimento, do exercício. O que é exercício? Exercício é você estar efetivamente trabalhando, tá? E da vacância. O que seria vacância, senhores? Vacância é quando aquele cargo, ele fica o quê? Ele fica desprovido. Ele fica em branco, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Um novo provimento, tá bom? E aí diz assim, o capítulo 1, disposições gerais. Disposições gerais, vamos lá. Artigo 2º, diz assim, ó, os cargos públicos são providos por... Então, no artigo 2º, eu tenho todas as hipóteses de provimento desse cargo público aí, vocês estão pleiteando. Vamos lá. Nomeação, né? Você vai assinar o seu termo de nomeação da posse. Isso quando... inciso 2º, reintegração. Terceiro, transferência. Transferência, ela não existe mais, né? A gente vai ver isso. Aproveitamento, readaptação e outras formas determinadas em lei. Então, a gente vai ver caso por caso, lembrando que o decreto 24.7 é muito antigo, tá? Houve outras alterações e aí a gente vai ver ao longo da aula. Artigo 3º, o funcionário, perdão, coloquei aqui no plural, o funcionário não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo. Por exemplo, se você passou para investigador, para perito, você não pode ser investido no cargo de delegado. É isso que está dizendo aqui o artigo 3º, tá? Então, o funcionário não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo diferente daquele que você passou e tomou posse, tá? Ou admitido como contratado, salvo nos casos de acumulação legal. Então, por exemplo, quais seriam os casos de acumulação legal? Vamos supor que vocês sejam aí professores, né? Vocês sejam professores, sei lá, de geografia, história, português, não importa a cadeira. E aí vocês fizeram prova para o estado do Rio de Janeiro e passaram, vocês têm uma matrícula, tá? Poderão ter uma segunda matrícula em outro poder, sei lá, né, no ente municipal, no ente federal, desde que você consiga conciliar direitinho aí. Você poderia também ser juiz, poderia ser professor e professor, poderia ser médico e médico, você pode sempre acumular as matrículas em profissões bem específicas, ok? Então, o funcionário não pode, sem prejuízo do seu cargo, ser provido em um cargo de qual ele passou e tomou posse. E aí o artigo 4º diz assim, ó: o ato de provimento deverá indicar necessariamente a existência de vaga, uma vez que fez o concurso público e você passou dentro do número de vagas, óbvio, é direito seu 100% dentro do número de vagas, ok? Com todos os elementos capazes de identificá-la. O que seriam todos os elementos capazes de identificar a seu cargo e a sua vaga? Né? E aí, você trabalha como? Será que são 8 horas por dia? Né? Será que é regime de, sei lá, 2 vezes na semana? Será como é que você trabalha? Então, o edital, né, ele vai especificar todas as peculiaridades do cargo público. E aí o artigo 5º diz assim, ó: a nomeação para cargo de provimento efetivo
depende de prévia habilitação em concurso público. Então, cargo para a vida inteira, cargo efetivo, senhores, vocês têm que passar em concurso público, não adianta. Né? Ah, fui jogado pela janela, né? Casos de nepotismo. Vocês sabem o que é nepotismo? Tem muito no Brasil, né? Aquele prefeito, né, que contratou aí o filho ou a esposa para trabalhar no gabinete, né, e sem concurso público, né? É o chamado aí laranja, muitas vezes, né? Coloca um monte de bens aí no nome dos parentes, né? Às vezes o cara não vai nem no gabinete trabalhar, não tem vínculo nenhum, ele só recebe, né? O dinheiro, cara, na conta dele, ele não faz. Então, o estatuto diz o seguinte, olha, para você ser público, você tem que ter passado num concurso, não adianta ser posto pela janela, tá? Porque isso legalmente não existe, embora na prática exista. Vamos nós. Artigo 5º. A nomeação para cargos provisórios depende de prévia habilitação em concurso. O que seria prévia habilitação? Você passar no concurso público, ok? De provas. Então, o concurso de vocês, como é um concurso menos pesado, é um concurso apenas de provas. Se vocês fossem fazer prova para delegado, né, concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, seria um concurso de provas e títulos, e prova oral também, né? O que seriam esses títulos aí? Sua pós-graduação, toda a sua experiência em direito que você tem, tá? Todos os outros concursos que você passou antes de virar delegado de nível superior, ok? Alguma dúvida, Rosiane? Não, até aqui. Rosiane? Não, até que tá ok. Tá ok. O áudio tá perfeito aqui da minha parte? É porque eu não consigo colocar áudio e câmera ao mesmo tempo, que dá problema aqui de conexão. Agora tá bom o áudio. Tá ok. Marcos, tudo bem, Marcos? Tá quietinho hoje? Nenhuma dúvida? Não, tranquilo, tudo ok aqui. Ok. Vamos nós. Agora a gente está indo para a sessão 1. A sessão diz o seguinte, do concurso. Então, senhores, o edital é como se fosse uma certidão de nascimento do concurso, tá? O edital é a lei entre as partes. Quem são as partes? Vocês, concursandos, e o Estado do Rio de Janeiro, tá? Quem será o patrão de vocês? Atualmente, se o concurso saísse hoje, em 2020, quem seria o patrão de vocês é o Witzel Witzel, né? Que é o nosso governador. Apesar de todos os percalços, aí ele é o nosso governador. Tá? Então, o patrão de vocês, né? É o chefe do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro e toda a população do Estado do Rio de Janeiro. E, além disso, você mesmo. Imposto, né, Rosiane, né, Marcos? Vocês também, eu também pago imposto. Então, quem seria o patrão aí de vocês? Em toda a população do Estado do Rio de Janeiro e vocês também, tá? Então, a gente dá uma olhadinha agora no artigo 6º, que diz assim, ó. O concurso de provas, vocês serão apenas provas, tá? Mas um concurso de nível superior será um concurso de provas e títulos. Então, o concurso de provas ou de provas e títulos para provimento, o que é provimento? É preenchimento do cargo, tá, senhores? De cargos por nomeação, nada. Não adianta esconder os prazos aí de isenção, os prazos de matrícula, tá? Tem que ser tudo publicizado, ok? Então, concurso de provas ou de provas e títulos para provimento de cargo por nomeação será sempre público, dele se dando prévia e ampla publicidade. Olha aí, ó. Artigo 37 da Constituição de 88, quais são os princípios? É o LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha aí a publicidade aí, ó. Tem que publicar o edital em jornal de grande circulação, em redes sociais, tá? Se tiver que fazer um outdoor, né, informando que há um concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, terá que ser feito, tem que dar o máximo de publicidade a esse evento, tá bom? Então, se dando prévia e ampla publicidade de abertura de inscrições, requisitos exigidos. Quais são os requisitos exigidos para ser policial do Estado do Rio, policial civil, tá? E não militar. Policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Ah, um mínimo de 18 anos. Mínimo de 18 anos. Dependendo aí do cargo, segundo grau, ensino médio completo. Aí tá agora a polêmica lá na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ah, o cara só pode... ele não pode ter mais de 30 anos. Vocês viram isso? Você está acompanhando isso, Marcos? Não pode ter mais de 30 anos. Eu acho, né, uma pena. Poderia aceitar até, sei lá, 35. Porque tem muita gente desempregada, né? Mas, enfim, o administrador público, ele age de acordo com a sua conveniência.
Então, o artigo 6º diz o seguinte, ó, o edital vai tratar, né, de todos os requisitos exigidos. O programa, o que é o programa? É a bibliografia, tudo que vocês terão de estudar aí. A realização, como é que vai se dar, né? Questão de data. Os critérios de julgamento. E aí, será que se a Rosiane empatar com o Marcos, como é que a gente vai tirar eles desse desempate? Vai ver quem é o mais velho? Vai ver quem fez mais ponto na prova específica, tá? Se tiver uma prova física. Então, tudo isso é auferido com base nos critérios de julgamento aí do nosso edital. E tudo quanto disser respeito ao interesse dos possíveis candidatos. Artigo 7º, todo mundo junto aí? O concurso objetivará avaliar o quê? Vamos nós. Inciso primeiro, conhecimento, né? Então, todo o conhecimento acadêmico de vocês, intelectual, vai ser auferido aí no concurso público. E a qualificação profissional. Será que se o Marcos ou a Rosiane tiver um ensino superior, será que ele vai cair num lugar pior ou melhor? Será que ele vai trabalhar juntamente com o delegado? E aí, tudo é auferido aí quando vocês passam no concurso. Então, inciso primeiro, conhecimento e qualificação profissionais, mediante provas ou provas de títulos. Inciso segundo, as condições de sanidade física e mental. Então, gente, muitas vezes acontece do cara passar lá no concurso e aí, né, ele faz o exame aí de sanidade mental e dá tudo ok, né? Por exemplo, é um psicopata, né? O psicopata ele consegue se camuflar muito bem, dependendo do grau aí de psicopatia, ele consegue se camuflar muito, muito, muito bem, né? Ele passa para um concurso aí de um policial civil, tá com uma arma na mão, fez o curso de tiro, passou pela academia Silvio Terra, né, com notas altíssimas, demais, né? Já Sumiu o som, professor. Tá sem som, professora. som
Marcos, você está ouvindo? Porque eu estou sem áudio da professora. Eu acho que caiu. Ah, tá. Ok, então. Pensei que era só eu que estava sem o áudio. Não é não, pô. Tô aguardando aqui também. Mandei mensagem para ficar aguardando um pouquinho aí. Tá, beleza, então. Vamos aguardar. Valeu. Vitor, vai voltar, professora? Vocês estão conseguindo? Vocês estão me ouvindo? Som. Tô ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Estou sim. Oi? Alô? Estou Sim, ouvindo. professor. Estou te ouvindo. Gente, tá. Vocês estão. Tá, ok. Só um minutinho. Eu vou fechar aqui a porta porque tem problema aqui em casa. Calma aí, só um momento. Já volto. Cheguei, voltei. Ai. Paramos em qual artigo mesmo? Calma aí.
Estava falando, professora, o artigo 7. 7, só um momentinho, por favor. Estou ouvindo Michael Jackson aí ao fundo hoje e tem festa aqui em casa. Só um momento. Só um momentinho, por favor. Estou conseguindo ver o chat? Então, né? Vamos lá. O 7º diz o seguinte, ó. O concurso... Estava no inciso 3, professor. A gente vai avaliar o quê? A gente fala as condições, né, de sanidade física e mental. Muitas vezes, ao fechar muito bem, passa no concurso, depois é um problema aí para a administração pública, né, para a sociedade. É só vocês verem a questão de psicopatia, que tiver um tempinho, quiser relaxar, vocês vejam aquela série, não sei se é uma série, se transformou em filme, do Hannibal, tá? Vamos lá. Inciso 3º. O desempenho das atividades do cargo, inclusive as condições psicológicas do candidato mediante estágio experimental. O estágio experimental, ele visa, né, auferir o quanto psicologicamente você é capaz para estar com uma arma na mão, né, Marcos? Vocês ficaram sabendo, todo mundo ficou sabendo, foi amplamente, nacionalmente divulgado, aquele caso lá do estupro lá na menina de 10 anos, né? Marcos, você, Rosiane, você, imagino que vocês sejam aí pais de família, que tenham sobrinhos, né, afilhados, enfim, ou até mesmo filha, né? Como você se comportaria, você sendo pai de uma menina, ou tio ou tia de uma menina, com a mesma idade, como você se comportaria com uma arma na mão num caso desse? Você não pode sair enchendo o cara de porrada, você tem que ter um equilíbrio emocional para poder manter a integridade física daquele tio que abusou engravidando de uma... Então, o estágio experimental ele também visa isso, para saber se você tem aptidão mental para poder lidar com N situações que vão ocorrer ali durante a sua vida, seu trajeto policial ali, militar, né? Você não vai ver só roubo de galinha, coisas mais duras, né? Mais pesadas. Vocês ficaram sabendo desse caso, né, gente? Então, como é que estará o seu psicológico? Olha, não pode bater. Por mais que você queira encher o cara de porrada, você não pode bater. O Estado ele tem que preservar a incolumidade física e mental o quê? Do custodiado, do acusado. Marcos, você vai falar alguma coisa? Fala aí. Alô, som? Não, você tinha falado. Falar, né? Desistiu, vamos lá. Oi. Oi, querido, fala. Você tinha falado. Seguir. Falado? Tá falhando aqui, Marcos. Pode seguir, professor. Posso seguir, né? Artigo 8º. Das instruções para o concurso constarão o quê? O limite de idade dos candidatos que poderá variar de 18 anos completo até 45. Gente, esqueça esse 45, tá? Esse decreto é de 79, ele não está atualizado. Depois eu vou colocar, eu acho que já até tem aí no moralzinho de vocês material mais atual. Não tem limite de 45 anos, tá? O mínimo é 18 e vai aí até, né, 70, 75 anos, que é compulsório. Então, isso daí vocês risquem aí. Limite de idade é 18 anos, dependendo da natureza. Não tem essa, tá? Então, esse inciso 1 aí, a única coisa que é verdadeira aí é os 18 anos. Professor, um cara pode ser delegado com 18 anos se ele passar na prova, se ele tiver feito pós-graduação, se ele tiver os títulos jurídicos, ele pode muito bem ser delegado com 21, 22, 18 anos, não importa, tá? 2. O grau de instrução exigível, se é ensino médio, se é ensino superior, é ensino superior. Por exemplo, o técnico em necrópsia é ensino fundamental, então você vai ter que, né, comprovar o seu grau de instrução de acordo com o cargo pleiteado. A ser comprovado mediante a apresentação de documento hábil, que é o seu diploma aí, ou declaração de conclusão de curso aí de ensino fundamental, médio ou superior. 4. O prazo de validade das provas de 2 anos, né? Aqui está 2 anos, mas a Constituição diz o que é até 2 anos, no máximo, só prorrogável uma vez por período não maior do que 12 meses, havendo motivos relevantes no juízo do critério de Estado da administração, contado da publicação da classificação geral. Então, a Constituição, gente, isso aqui é um decreto. O que vale mais? É
decreto Constituição, que vale mais a Constituição. A Constituição diz até 2 anos prorrogável por igual período. Então, 2 anos, né, é o que vale o concurso e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, esse inciso aqui também, ele já não serve mais, tá? Eu vou colocar depois na área do aluno, material mais atualizado. Salvo melhor do JI. Quinto, o prazo de duração do estágio experimental. Esse estágio experimental também pode ser chamado de estágio o quê? Probatório, tá? Serão aprovados pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Estado. Na União, a gente chama de CIPEC, né? No Estado, a gente chama de órgão central do Sistema de Pessoal Civil. Parágrafo 2º. Independe de limite de idade a inscrição em concurso público de servidores da administração direta ou indireta, ressalvados os casos em que, pela tipicidade das tarefas ou atribuições de cada cargo, deva ser fixado limite próprio pelas instruções especiais de cada concurso. A gente sabe o seguinte, tem que ter 18 anos. Professora, eu tinha 17 anos e 11 meses, né, quando eu fiz a prova do concurso. Se você vai fazer 18 anos ao longo das fases do concurso, sem problema nenhum. Você não pode prestar concurso público com 16 anos, passar e querer tomar posse com 16 anos. Por favor, não rola, tá? Tanto é que os editais, eles são bem explícitos. Idade mínima, todos os editais, de 18 anos. Por quê, professora? Porque é a idade que se dá o quê? A maioridade penal que está lá no Código Penal de 1940. E aí o parágrafo 3º diz assim, ó, além dos requisitos de que trata este artigo, que artigo? Né? O artigo, vamos voltar aqui, 8º, né? Além dos requisitos de que trata este artigo, são exigíveis para inscrição no concurso o quê? 1, nacionalidade brasileira ou portuguesa, tá? A gente tem que pensar e lembrar o seguinte, que o Brasil tem um acordo de amizade com Portugal, que é um acordo de reciprocidade. Então, se nós brasileiros quisermos irmos para Portugal, sei lá, prestar concurso ou estudar numa faculdade do Porto, por exemplo, ou morar, residir em Portugal, a gente tem o quê? Uma certa facilidade. Por quê? Portugal é um país matriz do Brasil. Então, tem esse acordo aí de amizade, acordo de reciprocidade. Aí, olha só, nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que reconhecida na forma de legislação federal, o quê? Pertinente. A igualdade de direitos e obrigações civis. Lembra lá que a Constituição de 88 diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante, né, o Estado constitucional das coisas, o Estado brasileiro. Nós, mulheres, Rosiane, talvez a gente não tenha a mesma força, Marcos, para carregar um fuzil. Gente, fuzil é pesado. Fuzil é pesado. Vocês já viram um fuzil? Um tiro de fuzil, um tiro de uma arma de grande porte, grande calibre, se você não souber, se você não prestar toda a atenção ali nas suas aulas na academia Silvio Terra, deslonga até o seu ombro aí, né? Esse cara fica até surdo. Oi, querida, fala. Já tirei com... Rosiane? Oi? Oi. Eu não estou ouvindo. Enfim, manda no chat. Mas que bom que vocês estão me ouvindo, né? Então, quando, né, o decreto 2479 diz que há igualdade de direitos, quer dizer o seguinte, olha só, homens e mulheres não são iguais na totalidade, por exemplo, né? Eles são muito mais fortes do que a gente, mas a gente também aguenta, né? Perante a Constituição, o quesito aí, não prático, mas teórico, somos todos iguais, tá? Item 2 aí, ó, pleno gozo dos direitos políticos. Senhores, quando eu falo de direitos políticos, também estou falando dos direitos eleitorais. Nunca deixem de votar nas eleições. Caso não queiram votar, justifiquem, por favor, o seu voto. Olha, eu não votei porque eu estava em trânsito, eu estava em viagem, enfim, estava doente. Justifica. Porque muitas pessoas não votam, deixam de votar, quando passa no concurso público, tem que resolver mais uma pendência. Não é só aquela pendência de você ter que expedir várias certidões, né? Quando vocês passaram, vão ver isso. Vocês vão ter que expedir várias certidões. É uma patacada de certidões. Não deixem mais um probleminha na cabeça de vocês. Reconhecer firma de documento, né? Enfim. O item 3 aí, ó. Quitação das obrigações militares para os homens, né? Professora, fiz 17 anos e meio, fiz 18 anos e não fui lá me alistar. O que eu faço? Corre, vai resolver, né? Parágrafo 4º. Eu estou no parágrafo 4º agora do artigo 8º. Encerradas as inscrições
regularmente, processadas para o concurso destinado ao provimento de qualquer cargo, não se abrirão novas inscrições. Olha só, houve o concurso, todo mundo passou, foi encerrada a inscrição, né? Acabou? Eu estou pensando na pandemia. Volta tudo, perdão. Ó. Quarto, encerradas as inscrições regularmente providenciadas para concurso destinado ao provimento de qualquer cargo, não se abrirão novas inscrições para a mesma categoria funcional antes da publicação da homologação do concurso. Está dizendo o seguinte, o que houve na pandemia foi uma coisa totalmente atípica, né? A gente nunca imaginaria que aconteceria isso, né? Uma pandemia que deixaria a gente com pés e mãos atados. Mas, enfim, está dizendo o seguinte, o concurso rolando, né? Mas o concurso não foi homologado. Não posso abrir um novo concurso enquanto aquele não foi homologado. Isso está dizendo que é parágrafo 5º. Para as vagas que ocorrerem após a publicação das instruções reguladoras do concurso, a critério da administração, poderão ser designados para estágio candidatos habilitados. Então, vamos supor que a sua vaga aí foram, sei lá, 5 vagas para investigador, 5 vagas, né? Mas no decorrer do concurso, vagou-se mais 2. Então, quando o concurso for homologado, eles não vão chamar apenas os 5 candidatos que passaram, vão chamar 5 mais as 2 vagas, que ficaram aí vagas durante todo esse processo do concurso para fins de estágio probatório, tá? Só fazendo aí um revival. Para as vagas que ocorrerem após a publicação, eram 5 vagas, né? Após a publicação, vagou-se mais 2. 2 servidores faleceram. Após a publicação das instruções reguladoras do concurso, a critério da administração, poderão, isso não quer dizer que vai acontecer, é uma faculdade da administração pública, poderão ser designados para estágio candidatos habilitados. Então, vai prover as 5 vagas, mas poderão chamar mais 2, porque tem mais 2 vagas aí, né, para serem providas. Desde que dentro do prazo de validade das provas, de até 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Nossa, tem o número 087 me ligando, nem sei de onde é. Vamos lá, artigo 9º. O candidato habilitado nas provas e no exame de sanidade física e mental será submetido a estágio experimental, que é o famoso estágio probatório, mediante ato de designação do secretário de Estado titular de órgão integrante da governadoria ou dirigente da autarquia. Então, a Polícia Civil não é uma autarquia, tá? A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é um braço do próprio Estado do Rio de Janeiro. Ela tem 212 anos aí, cerca de 212 anos, tá? Desde o tempo aí de Dom João era menino. Parágrafo único, calma aí. Parágrafo único, vamos lá. O ato de designação indicará expressamente o prazo do estágio. O estágio será de 2 anos, tá, senhores? Conforme fixado pelas respectivas instruções reguladoras do concurso. Artigo 10. A designação prevista no artigo anterior observará a ordem de classificação. Por exemplo, a Rosiane passou em primeiro lugar e o Marcos passou em segundo. O Marcos, ele não pode, por exemplo, tomar o lugar da Rosiane Rosseto. Tá? Quem passou em primeiro fica em primeiro, quem passou em segundo fica em segundo. Dependendo do concurso, você tem certas vantagens, tá, Rosiane? Tá, Marcos? A Rosiane passou em primeiro lugar, né? Top de linha, arrebentou, arrasou na prova. O que vai acontecer? Muitas vezes ela vai poder escolher a delegacia ali que ela vai trabalhar. Muito bom, né, Rosiane? Vai escolher uma delegacia perto de casa, né? Vai almoçar em casa, vai de bicicleta. Então, muitas vezes o cara que passa em primeiro lugar, ele tem umas certas, acho, vantagens aí, tá? De ficar mais perto de casa. Então, a designação prevista no artigo anterior observará a ordem de classificação nas provas e limites de vagas a serem preenchidas. Percebendo o estagiário, retribuição correspondente vai ser 80% aí do seu vencimento. Você não vai receber, durante o estágio probatório, 100% dos vencimentos. Vocês só irão receber o quê? 80%. Acabou o estágio experimental, acabou o estágio probatório, os senhores receberão a integralidade dos 100% aí, tá? Assegurada a diferença nominal do final. Então, nomeado, né, ao final do concurso público, passou bonitinho no estágio probatório, vocês passarão a receber 100% aí dos seus vencimentos. Parágrafo 1º. O candidato que, ao ser designado para estágio experimental ou estágio probatório, for ocupante em caráter efetivo, o que é caráter efetivo? É aquele cargo que é para a vida inteira.
de cargo ou emprego em órgão da ADM, o que é ADM? Administração, estou abreviando, tá? Estadual, direta ou autárquica, ficará dele afastado. Por exemplo, vocês estão aí no estágio experimental para a Polícia Civil, mas vocês são professores da rede estadual, né? Do estado aí do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Os senhores ficarão afastados do cargo de professor, tá? Então, ficará dele afastado com a perda do vencimento. Obviamente, se está fazendo estágio experimental para ser policial civil, não pode, é uma imoralidade muito grande, né? Ficar recebendo seu salário de professor lá do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, o que os senhores irão perder aí? O vencimento ou salário, as vantagens, o auxílio moradia, ressalvado adicional por tempo de serviço. O tempo de serviço lá do seu cargo de professor do estado de Janeiro, ele vai continuar, tá? Mas as outras benesses, por exemplo, vencimento, auxílio moradia, tá? Ou qualquer outro penduricalho aí, será o quê? Cortado até se decidir lá a sua vida como policial civil do estágio experimental, estágio probatório. Parágrafo 3º. Não se exigirá o afastamento referido no parágrafo 1º. Eu pulei o parágrafo 2º, vamos lá. Este afastamento não alterará a filiação no sistema previdenciário do estagiário, nem a base de contribuição. Então, não vai mudar nada aí, tá? Para fingir previdência social. Esse afastamento aí do cargo de professor. Vai continuar descontando o quê? Né? O seu índice aí de tabelamento para filiação previdenciária. Agora sim, parágrafo 3º. Não se exigirá o afastamento referido no parágrafo 1º se o cargo efetivo for acumulável com o do objeto do concurso. Senhores, tem casos que você pode acumular aí 2 cargos, por exemplo, professor, juiz, professor, promotor e professor, defensor e professor, tá? Mas não pode acumular, por exemplo, policial civil, policial militar, ou um ou outro, policial federal, policial militar, não, escolhe, tá? Vamos nós. Artigo 11. O candidato não aprovado no estágio experimental será considerado inabilitado no concurso. Então, se os senhores forem limados, literalmente, lá do seu estágio probatório, os senhores não serão, o quê? Habilitados no concurso para policial civil do estado do Rio de Janeiro. E retornará automaticamente ao cargo ou emprego de que tenha se afastado. Lembra que eu dei aquele exemplo que vocês dois, Santa Rosiane quanto Marcos, são professores também da rede do estado do Rio de Janeiro? Então, se vocês não forem, vou até bater na madeira aqui, né? Todo mundo vai passar no cargo aí para a Polícia Civil. Mas, caso vocês não passarem, vocês retornarão, né, para o cargo de professor aí da rede estadual do Rio de Janeiro, tá, senhores? Alguma dúvida, Rosiane? Alguma dúvida? Marcos, tudo bem, né? Vamos seguir, então. Artigo 12. Expirado. O que é expirar em direito? É acabar, tá? Expirado o prazo de duração do estágio experimental, então, se passaram aí, né, os 2 anos, a autoridade que tiver designado o estagiário comunicará ao órgão promotor do concurso o resultado do desempenho das atividades exercidas no cargo. Olha, foi tudo ok. Esse estagiário é 95%, é 98% de ok. Chegou cedo, foi proativo, não brigou com ninguém, demonstrou educação, ele cumpre ordens de superiores, tá? Então, senhores, o estágio probatório, estágio experimental, foi todo ok. Tirou aí 80%, 90%, 100%, tá? Então, passado o prazo de duração do estágio experimental, a autoridade que tiver designado o estagiário comunicará ao órgão promotor do concurso o resultado do desempenho das atividades exercidas no cargo, inclusive suas condições psicológicas. Aquele candidato ali, ele fez tudo direitinho, mas só que ele é muito mal educado. Ele xinga palavrão à beça. Ele xinga, né, as pessoas que vêm aqui na delegacia procurar ajuda, tirar dúvida, saber de alguma pessoa que foi presa, tá? Ou muitas vezes é uma pessoa que não tem higiene nenhuma, né? Uma pessoa grosseira, enfim. Isso tudo é auferido aí no estágio experimental. Inclusive suas condições psicológicas. Existem pessoas que são inteligentíssimas, mas tem uma condição psicológica muito frágil, né? Aquele caso do psicopata, né? Ou uma pessoa que, por exemplo, não tem uma organização. Existem várias doenças psiquiátricas que a gente não tem nem ideia, tá? Questão de organização, questão de acumulação de papel, né?
Então, seja um policial probo, limpo, honesto, né? Organize sua mesinha lá, isso durante o estágio probatório também depois, né? O resultado do desempenho das atividades, eu ainda estou no 12, tá, gente? Expirado o prazo de duração do estágio experimental, a autoridade que tiver designado o estagiário comunicará ao órgão promotor do concurso o resultado do desempenho das atividades exercidas no cargo, inclusive suas condições psicológicas. Olha aí, já acabei de falar. Idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Você está no estágio probatório. Nada de ficar postando em rede social, né? Despedida de solteiro do amigo, todo mundo pelado, né? Pulando pelado na piscina, jogando sinuca, fazendo festa lá com orgias, nada disso. Vocês têm que ter uma conduta totalmente proba, nada de bater no marido, bater na esposa, bater nos filhos, colocar na rede social, torturar pessoas. Eu já soube de casos que o cara passou em todas as fases do concurso e ficou no estágio probatório porque ele não dava bom dia ao porteiro, ele não tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, né? Então não é só o cara que é espancador de mulher, ou não só aquela pessoa que tem uma idoneidade moral ali, a limite de perto de zero. Não é isso, né? Tem todos os outros entraves aí. Inclusive suas condições psicológicas, idoneidade moral, assiduidade. O que é assiduidade? Você chegar cedo ali no seu plantão, no mínimo aí com 5, 10 minutos de antecedência, né? É o que se espera. Disciplina. O que é disciplina? É você ter a habilidade de conseguir ouvir um superior teu, tá? E conseguir cumprir aquelas ordens, né? Eficiência. O que é eficiência? É aquele funcionário que não carrega tudo empurrando com a barriga, né? Você ser proativo. Ai, meu Deus, vai desligar aqui, gente. Vai desligar a bateria. Calma aí, só um momento.
Vocês estão me ouvindo? Ok. Tive um problema aqui, para variar. Não é nem de internet, mas a bateria aqui não vazando. Calma aí. Bora. Vamos lá. Paramos, então, no artigo salvo melhor juízo 12, vamos lá, 12, parágrafo 1º, do 12. Expirado o prazo de duração do estágio experimental, a autoridade comunica ao autor do concurso o resultado do desempenho das atividades exercidas no cargo, inclusive suas condições psicológicas, idoneidade moral, civilidade, disciplina e eficiência, concluindo pela aprovação ou não do candidato. Parágrafo 1º. O chefe imediato do estagiário, quem é o chefe imediato do estagiário? Sendo policial civil, não há dúvida nenhuma de falar que será o delegado de polícia. Estou falando de delegado de polícia porque há outros tipos de delegado também. No direito do trabalho, há lá o delegado sindicalista, tá? Então, no caso do concursando aí policial civil, seu chefe imediato será quem? O delegado de polícia. Encaminhará a autoridade referida neste artigo nos 15 dias anteriores ao término do estágio relatório circunstanciado sobre o desempenho das atividades do interessado, se motivo relevante não justificar encaminhamento antes do prazo. Então, o parágrafo 1º está dizendo o seguinte, que o delegado, seu superior, tá? Nos 15 dias antes de ter terminado aí no funcionalismo público federal, são 4 meses. No estado aí, pelo menos para policial civil, são 15 dias, 2 semanas antes de terminar o estágio, ele vai encaminhar o relatório dizendo se você foi bem ou não. Parágrafo 2º. Quando a autoridade competente para avaliação concluir desfavoravelmente, ou seja, ele não vai te dar o ok, ao estagiário, fará a publicação imediata de dispensa. Olha, você não passou no estágio probatório, você vai para a rua. Tá? Isso que está dizendo aí parágrafo 1º. Recebido pelo órgão promotor do concurso, o resultado da avaliação de todos os estagiários, que é o órgão oficial, é o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, será publicado no órgão oficial a classificação final do concurso, depois de vocês terem passado pelo treinamento lá na Academia Silvio Terra. Professora, que treinamento é esse? É o treinamento de postura. Não é só de como atirar, muitas vezes você pensa que é só atirar, não. Seriam as táticas que vocês vão aprender quando vocês estiverem na rua, como se comportar numa operação, como é que você tem que se comportar perante seus superiores, perante seus colegas, tá? Então, ao final aí do seu treinamento lá na Academia Silvio Terra, sairá o quê? A homologação final do concurso com a lista de todas as notas. Muitas vezes pode acontecer de você tirar o primeiro lugar lá na prova escrita e durante seu treinamento lá na prova prática, né? Que é a prova de vida mesmo, que é a prova que você vai aprender todos os meandros de quando você estiver na rua, todos os meandros que você tem que fazer ou não, a sua nota mude, né? De primeiro lugar você passa para quarto, quinto lugar, enfim. Será publicado no órgão oficial a classificação final do concurso que se homologará por ato do secretário de Estado da Administração. Parágrafo 4º. O prazo de validade do concurso é de 90 dias, contado de sua homologação, dentro do qual serão nomeados proposta do secretário de Estado da Administração os candidatos habilitados, observados rigorosamente com a situação metida. Gente, isso é de 79, tá? Aí você conta de 79 para 88, que é a nossa Constituição, não é 90 dias. Tá? O prazo de validade do concurso, risca aí, se a gente tivesse aí um papelzinho, né, o decreto 2479 de 79 na mão, numa folha impresso, a gente ia riscar e ia colocar o quê? 2 anos, tá? Pode ser que a prova venha com 90 dias para te confundir, mas está errado isso. Tá? Muita coisa mudou. Inclusive, o prazo de validade de concurso, que será de até 2 anos, segundo a Constituição Federal, que vale muito mais do que o decreto. Parágrafo 5º. Enquanto não publicado o ato
de nomeação a que se refere o parágrafo anterior, o candidato permanecerá na condição de estagiário. Então, enquanto não for homologado o concurso, estagiário você é, nem policial civil você ainda é. Tá? Não pode levar arma para casa, você vai receber 80% de seu vencimento da sua remuneração. Artigo 13. A data de publicação do ato de nomeação será considerado para todos os efeitos o início do exercício. Passou ali em todas as fases, na prova prática e na prova escrita. Tá? Você só será policial civil quando você for aprovado ali na Academia Silvio Terra. Você não mais será um estagiário, você será um policial civil formado com todas as honrarias aí da casa. O início do exercício do cargo se dará o quê? Com a data da publicação do ato aí de nomeação, do ato nomeatório. Salvo para a percepção da diferença de retribuição a que se refere o artigo 10, que a gente já viu, e para aquisição de estabilidade, quando se computará o período de estágio experimental. Então, para fins, né, de diferença aí, o que seria essa diferença? professora, durante o estágio probatório você só recebe 80%, né? Mas aí depois que você passa no concurso público, vem todo aquele retroativo, se você passar no estágio probatório, tá? E também para fins de aquisição de estabilidade, se conta também o quê? O estágio probatório. Para outros fins, não. Agora, da investidura. O que é investidura? É como você será jogado, aspas, lá dentro do cargo, tá? Artigo 14. A investidura em cargo, em comissão, integrante do grupo 1. O que é o grupo 1? Grupos de direção e assessoramento superior, que é o DAIS, tá? Direção e assessoramento superior, ocorrerá com a posse, em caso de provimento efetivo do grupo 3, cargos profissionais com exercício. Em ambos os casos, iniciar-se-á dentro do prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento. Parágrafo 1º. Esses prazos são chatinhos, mas a gente tem que saber, tem que corrigir alguns também, tá? Mediante requerimento do interessado e ocorrendo motivo relevante, o prazo para a investidura poderá ser prorrogado ou revalidado a critério da administração em até 2 meses, 60 dias, contados o término do prazo de que trata este artigo. Parágrafo 2º. Será tomado sem efeito o ato de provimento, então não terá efeito nenhum, né, o provimento. Aí, em que caso? Se a posse ou o exercício não se verificar nos prazos estabelecidos. Era para você tomar posse, sei lá, daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, você não toma, tá? Porque sua filha ficou doente, você não justificou, então não vai ser tomado efeito nenhum desse ato aí. Artigo 15. São requisitos para a posse, além dos enumerados nos itens 1 a 3 do parágrafo 3º do artigo 8º, o quê? Habilitação e exame de sanidade físico-mental. Sabe se você regula bem da cabeça ou não. Realizado exclusivamente por órgão oficial do Estado. Então, vai ser o médico perito psiquiatra do Estado do Rio de Janeiro que fará essa aferição aí de sanidade mental e psicológica. 2. Declaração de bens. E aí, será que antes de você ser policial civil, você só tinha aí um terreninho, né? Um terreninho em Anchieta, sei lá, em Nilópolis, e um carrinho popular, né? E R$1.000 lá na sua poupança. Depois você se torna policial civil, você compra uma Ferrari. Primeiro salário, você já comprou uma Ferrari, senhores. Comprou uma Ferrari e adquiriu um terreno em Búzios, Rosiane. Olha aí, é por isso que é importante o quê? A declaração de bens. Como assim? Primeiro salário, ele já comprou uma Ferrari, adquiriu um terreno em Búzios? Tem alguma coisa errada. Aí quem vai cair em cima para investigar? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, declaração de bens. 3. Bom procedimento, comprovado por atestado de antecedentes, expedidos por órgão de identificação do estado do domicílio do candidato à investidura, ou mediante informação em processo ratificado. O que é ratificado? Confirmado pelo secretário de Estado de Segurança Pública. Declaração sobre se detém outro cargo, função, emprego na administração direta ou indireta de qualquer esfera de poder. Olha, eu estou passando aqui para o concurso policial civil, porém, eu sou professor da rede federal, né? Então, tem que informar isso tudo. Ou sou policial federal, né? Eu não gosto mais da remuneração do vencimento de policial federal, eu quero ser mais humilde, né? Eu quero ficar aqui com cargo de policial civil. Você tem que informar isso tudo, tá? Se você tem algum outro cargo. Então, a declaração se tem cargo em função em outra esfera de poder. 5º, atendimento às condições especiais previstas no regulamento para determinados cargos. Muitas vezes o cargo aí, por exemplo, é um cargo que não tem nada a ver, porque é militar, mas o bombeiro ele tem que ter uma certa altura e ele tem que ter um certo peso. Tá? Na Polícia Civil não diz isso, né? O cara, se estiver um pouquinho acima do peso, vai lá e faz a prova, depois ele dá um jeito de
tentar entrar no peso, mas há cargos que você tem que ter alguma habilidade diferente dos cargos comuns. Por exemplo, para ser bombeiro do estado do Rio de Janeiro, você tem que saber nadar ao mínimo, né? Porque você poderá ser muito bem alocado como bombeiro salva-vida. Você tem que ter uma altura, né? Um bombeiro muito baixinho, talvez, ele não consiga exercer todas as habilidades que o cargo ali vai necessitar dele. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Marcos, Josiane, vocês estão me ouvindo? Tá ok? Então vamos lá, ninguém está reclamando, falando nada, então vocês estão me ouvindo perfeitamente. Parágrafo 1º. Quando o funcionário efetivo for provido em cargo em comissão, o que seria cargo em comissão? Seria o famoso cargo comissionado, tá? Não se exigirá a comprovação dos requisitos de que trata este artigo, porque ele já foi o quê? Empossado, ele já foi nomeado no cargo. Eu só peguei ele ali para cá. Parágrafo 2º. Quando o provimento recai em inativo, o que é inativo? É aquele cara que já não está mais na atividade, aquele servidor que já está afastado. Então, quando o provimento recai em inativo, este atenderá às exigências do artigo, além dos requisitos estabelecidos no item 2, do parágrafo 3º, do artigo 8º. Artigo 16, a gente está caminhando. Da posse se lavrará termo, então vocês vão assinar aí, né, um documento, é o documento que se chama termo, né? O que é um documento que ele não é falado, ele não se expressa de forma oral, mas ele se expressa de forma o quê? Escrita, então vocês falam termo. Então, da posse, se lavrará termo do qual constará compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública. Olha, prometo desempenhar bem as minhas funções como policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Tudo aquela lenga-lenga lá que o cara fala, né, quando dá posse. E se consignará, o que ele se consignará? Se colocará lá no documento, né, se escreverá a apresentação dos bens do empossado. Olha, ele tinha uma bicicleta, uma casinha simples e R$1.000 ali na poupança. Ele não tinha uma Ferrari, tá? Quando ele começou aí sua vida como policial civil. Tem alguma coisa de errado, né? Se ele passa a ter 1 milhão na conta, daqui a uma semana, uma Ferrari, porque tem alguma coisa errada. Ou pode ser que ele tenha ganhado também o quê? Na Mega Sena, né? Uma herança de família, enfim. Se não for essa hipótese, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai investigar. Cadê? 16. Da posse lavrará o termo do qual constará compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública e se consignará a apresentação de declaração de bens do empossado, incluídos o do seu cônjuge. Gente, é cônjuge e não cônjuge. Não existe cônjuge na língua portuguesa, tá? É cônjuge. E também não existe a palavra cônjuge, se for o caso. Então, vai ser a sua declaração de bens, tá? E também incluídos bens aí do seu companheiro ou companheira, esposo ou esposa, o cônjuge, tá? Parágrafo único. Os termos de posse acompanhados das respectivas declarações de bens, deverão ser encaminhados dentro de 48 horas, ou seja, 2 dias, à Secretaria de Estado de Administração, ressalvados relativos às autarquias. São competentes para dar posse. Quem? Vamos lá. Quem pode dar posse aí? O governador, o Itza-Vitze, os secretários de Estado. Não me pergunte o nome de nenhum, que nesse governo eu não sei nenhum, tá? Não sei o nome de nenhum secretário de Estado. E demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas. Então, quem pode dar posse é o governador e secretário de Estado. Mas também quem pode dar posse, secretário de Estado, aos ocupantes do cargo em comissão, no âmbito das respectivas, o quê? Secretarias, tá? Inclusive aos dirigentes de autarquias a esta vinculada. 3. O chefe do gabinete militar, o procurador-geral do Estado, né, o famoso PGE, e o procurador-geral de Justiça, o PGJ, e aos ocupantes de cargo em comissão no âmbito dos respectivos órgãos. 4. Os dirigentes de autarquias, aos ocupantes de cargo em comissão das respectivas entidades. Artigo 18. São requisitos para o exercício os mesmos estabelecidos para a posse. Então, idoneidade moral, idade de 18 anos, né? Mental, tá? Bem como a prestação de fiança, quando a natureza da pessoa diz, gente, não existe mais fiança, isso nunca existiu. Tá? Cortem isso aí da cabeça de vocês, tá? Não tem fiança. Parágrafo único do artigo 18. A comprovação dos requisitos a que se refere os itens 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 8º e do inciso 3º do 15º não será exigido no caso de reintegração e aproveitamento. 19, a gente está seguindo. É competente para dar exercício o secretário de Estado da Administração quando se tratar de investidura em cargo de provimento efetivo. Então, se for cargo para a vida inteira, quem pode te dar posse aí é o secretário de Estado, tá?
20. A competência para dar posse e exercício poderá ser objeto de delegação. O que é objeto de delegação? Lembra lá o frio, né, que está fazendo? Esse frio doideira que está fazendo aqui. Né? Se você tem um filho aí com, sei lá, 14, 15 anos, você pode muito bem pedir o seguinte: olha, filho, essa semana, já que está muito frio, né, eu ando muito cansado, quem vai lavar a louça toda, lavar a roupa nesse frio será você. Você está fazendo o quê? Você, como pai ou mãe de família, você está fazendo o quê? Delegando funções. Mas não é nada que vai causar o quê? Nenhum sofrimento, né? Imagina, água gelada nesse frio. Não causa nenhum sofrimento aí aos seus filhos, né? Você está dando função. Mas se você tem um filho de 10 anos, 11 anos, você não pode falar o seguinte para ele: olha, eu vou ficar em casa agora aqui de Flosô, né? Tomando cerveja, vendo televisão, você vai para a rua trabalhar para trazer o sustento de casa. Você não pode delegar essa função. Delegação seria mais ou menos essa ideia, tá? Então, a competência para dar posse e exercício poderá ser só essa competência. Competências outras não, tá? Então, você tem que entender muito bem o que é delegação. Deixa eu aqui para o chat rapidinho. Gente, dá uma olhadinha no chat aí, que eu mandei uma mensagenzinha para vocês. Vamos seguir. E aí vocês me respondam também pelo chat, ou pode ser pelo... Vamos lá, fiança. Gente, eu vou pular fiança, fiança mais, tá? E vou direto para as funções de confiança dos cargos em comissão, que isso é muito importante. Vamos nós. 22. O cargo em comissão se destina a direção e chefia. Muitas vezes o delegado ele não consegue conta ali da delegacia sozinho e ele faz o quê? Institui um serviço para poder exercer aí a chefia, tá? Então, ele pode exercer direção, chefia, consulta ou assessoramento superior. Muitas vezes esse policial ele pode ser alocado neste consulta ou assessoramento, inclusive mediante escolha do governador, podendo ou pessoa estranha serviços públicos que necessários e habilitação profissional efetiva investidura. Se você tem um cargo, né, de nível superior, você olha para ser um cargo em comissão. Primeiro, competência as atribuições dos cargos em comissões titulares. Para segundo, não podemos os anos. Por que será? Por causa da questão da aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória ela gira em torno de 70, 75 anos. Então, não é plausível que você coloque um servidor que já está quase se aposentando em caso de comissão. Ele vai ficar muito pouco tempo e poderão ocupar os maiores de 70 anos e os que têm validez para o serviço público, desde que subsistentes motivos que determinaram. Está me ouvindo direitinho? Ok, né? 23. Recaindo a nomeação e funcionário do Estado, este optará pelo vencimento do cargo em comissão ou pela percepção do vencimento e vantagem do seu cargo efetivo acrescida de uma gratificação correspondente a 70% do valor fixado para o cargo em comissão. Parágrafo único. A opção pelo vencimento do cargo em comissão não prejudicará o adicional por tempo de serviço devido ao funcionário, que será calculado sobre o valor do cargo que ocupa em caráter efetivo. E aí, Marcos? Alguma dúvida? Tranquilo? Conseguindo me ouvir direitinho? Ok, pode seguir, Bruce. Tá, vamos lá. O servidor contratado que aceitar nomeação para cargo em comissão da estrutura da administração, seja direta ou de autarquia, terá suspenso seu contrato de trabalho enquanto durar o exercício do cargo em comissão. Calma aí, só um momento aqui que eu vou mudar de posição.
24. Vamos para 24. Fazendo aqui o revive. Servidor contratado que aceitar a nomeação para o cargo em comissão da estrutura da ADM direto à autarquia terá suspenso seu contrato de trabalho enquanto durar o exercício do cargo em comissão. Aqui a gente não está falando de contrato de trabalho, a gente pula isso também, tá? Algo que já fica muito defasado aí. Parágrafo 1º. Exonerado do cargo em comissão, o servidor reverterá imediatamente o exercício do contrato. Na verdade, o contrato aí é o cargo efetivo dele, tá? Porque o decreto 2479 ele é muito antigo, é de 79, né? 1979, já está em 2020, né? Muita coisa mudou. Então, se você, como policial civil, você ocupa um cargo em comissão, tá? E aí você é exonerado desse seu cargo em comissão, você vai voltar a ser o quê? Na sua escala lá de policial civil, tá? Parágrafo 2º. O afastamento em virtude de condição temporária do exercício do cargo em comissão e o retorno à situação primitiva serão obrigatoriamente anotados na carteira profissional, na sua CTPE, né? Bem como nos registros relativos ao servidor, lá nos seus assentamentos funcionais. Então, vai ser anotado tudo. O dia que você tomou posse, o dia que você virou comissionado, o dia que você deixou de ser comissionado. Então, tudo vai ser anotado lá bonitinho. Parágrafo 3º. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão será o valor do respectivo símbolo. O que é símbolo? Remuneração, tá? Porque o decreto é muito antigo. Não podendo o servidor contratado exercer a opção prevista no artigo 23. Parágrafo 4º. O regime previdenciário dos servidores no exercício de cargo em comissão dos funcionários efetivos da administração direta. Então, o regime previdenciário aí é aquele regime para a vida inteira, tá? Todo mês vai sair lá na sua folhinha lá de pagamento, né? Seu contra-cheque, o desconto aí da Previdência Social. 25. Somente após ter sido colocado à disposição do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, para o fim determinado, poderá o ato de nomeação recair em funcionário de outro poder ou de esfera de governo, tá? O que quer dizer isso? Vamos lá, vamos entender o 25 direitinho. Somente após ter sido colocado à disposição do Poder Executivo, para fins determinados, poderá o ato de nomeação recair em funcionário de outro poder. Isso aqui fica meio confuso, né? Ele dá uma confundida aí. Vamos dar uma olhada no parágrafo único para ver se a gente consegue destrinchar isso. Na hipótese do artigo, que é artigo 25, desde que o funcionário tenha sido colocado à disposição do governo estadual 100 anos para a esfera do poder. Ah, tá, vamos lá. Você é policial civil, né? E aí você é colocado em disponibilidade. Ok? Então, desde que o funcionário tenha sido colocado à disposição do governo estadual 100 anos para a esfera de poder que pertence, receberá pelo exercício do cargo em comissão vencimento para esse estado. É como se fosse você é policial civil do estado do Rio de Janeiro, você vira comissionado de um esfera, né? A comissão de afastamento do funcionário em comissão, você fica afastado do seu cargo efetivo, tá? Ressalva os casos de cargo de professor, você não vai ficar afastado. Ações gratificadas. Não gratificadas, confiança. 3. Chefia e assistência intermediária, famoso CAI. É criada pelo Poder Executivo como uma regulação para atender os encargos de secretariado, assessoramento e outros, em níveis intermediários e inferiores. 29. Poder Executivo, ao criar as funções gratificadas, observa recursos orçamentários. Existe fim, bem como os símbolos e respectivas gratificações previstas em lei. 30. O exercício da função gratificada, constituindo emprego, guardará correspondência de atribuições e a gratificação respectiva tem aos vencimentos de acordo com o anexo. A gente não tem esse anexo visualizar. Professor, são 31. Com exceção dos aposentados, Oi, Marcos, fala. Você está me ouvindo? Fala, Marcos.
som tá ruim. Eu vou pro chat, tá? Não sei se você tá me ouvindo. Oi? O som tá Tá ruim ruim. o som? O som tá ruim. Você não tá me ouvindo? Cara, eu tô com problema de som. Tô com problema de som. O som tá ruim, né? Mas eu vou chamar você no chat, tá? Calma aí, eu vou chamar você no chat.